Fala, fiel. Estamos de volta para mais um papo quente sobre o nosso Corinthians, porque o noticiário tá fervendo e o clima nos bastidores é de tensão, mas também de esperança. O Timão vive mais um daqueles momentos em que parece que tudo acontece ao mesmo tempo: dívida, transfer ban, negociações, diretoria sendo cobrada, e ainda tem jogo importante vindo por aí. Então segura essa, porque tem muita coisa pra gente desenrolar hoje. Para começar, o Corinthians finalmente quitou a parcela que estava em atraso na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a famosa CNRD da CBF. Esse órgão é tipo um tribunal esportivo interno, criado para resolver pendências financeiras entre clubes brasileiros, e funciona mais ou menos como a FIFA faz com os processos internacionais. Pois, o caso do Corinthians estava ali por causa de uma dívida com o Cuiabá envolvendo o jogador Ranieri, e o valor pago foi pesado, um pouco acima dos 7 milhões de reais. Dentro desse montante, estavam inclusos cerca de 780 mil referentes justamente a esse débito específico com o clube mato-grossense. O pagamento era uma exigência para tentar derrubar o novo transfer ban que o Corinthians acabou sofrendo nesta segunda-feira, o segundo apenas neste ano. A situação é a seguinte: o Timão vinha atrasando parcelas de acordos firmados com outros clubes, e quando isso acontece, a CBF, por meio da CNRD, pode aplicar a punição de bloqueio de registro de novos jogadores. Foi o que rolou agora. Mesmo assim, depois de quitar essa parte da dívida, o clube já prepara uma defesa para enviar à CBF tentando convencer o órgão a rever a punição. A diretoria acredita que houve um mal-entendido em relação a uma cláusula do acordo, e aposta nisso para conseguir o cancelamento do bloqueio. Mas é claro que o problema não se resume a um caso isolado. Essa dívida com o Cuiabá e com o Ranieri é só uma das várias que o Corinthians vem acumulando nos últimos anos. A gestão atual herdou pendências e também fez novas contratações que ainda não foram totalmente pagas. Muita gente dentro e fora do clube já vinha criticando o comportamento da diretoria, dizendo que o Corinthians está contratando como se tivesse um orçamento de clube europeu, mas pagando como quem está fazendo um parcelamento de curso online, só na entrada. O presidente Augusto Melo, desde que assumiu, apostou alto em reforços e acabou se enrolando com as parcelas. O resultado é esse: processos, acordos e mais acordos sendo renegociados. E o pior é que não dá para dizer que é surpresa. O presidente do Cuiabá, por exemplo, já vinha reclamando publicamente há bastante tempo, dizendo que o Corinthians estava demorando demais para honrar os compromissos. E ele tinha razão. Essa demora acabou culminando nesse segundo transfer ban, o que é um baita constrangimento para um clube do tamanho do Timão. Imagina só, um gigante do futebol brasileiro sendo impedido de registrar jogador por causa de atraso de pagamento. É uma situação que pega mal, não só internamente, mas também no mercado. Nenhum clube gosta de negociar com quem não cumpre o combinado. Agora, pelo menos essa parte foi resolvida. O Corinthians fez o pagamento, enviou os comprovantes e deve protocolar ainda nesta semana a defesa pedindo reconsideração da punição. O objetivo é liberar logo o clube para poder voltar a inscrever atletas, principalmente pensando na próxima janela de transferências. Ainda há muito que ajustar, e o valor de 7 milhões é só uma parte de uma conta muito maior que o Corinthians tem pela frente. Enquanto tenta resolver esse rolo jurídico, o clube também enfrenta decisões importantes sobre o elenco. O caso mais recente é o do volante Maicon, que pertence ao Shakhtar Donetsk. A diretoria tem interesse em comprar o jogador em definitivo, e isso surpreendeu muita gente, inclusive dentro do próprio Parque São Jorge. A ideia seria encerrar de vez a sequência de empréstimos e assegurar o volante como parte do elenco fixo. Só que o preço dessa brincadeira é alto e, convenhamos, diante da situação financeira atual, parece até contraditório o Corinthians pensar numa compra definitiva agora. O curioso é que o desejo de manter o Maicon parte diretamente do técnico Dorival Júnior e do diretor de futebol Fabinho Soldado, que enxergam no volante uma peça importante para a reconstrução da equipe. O problema é que o futuro do próprio Fabinho dentro do clube também está balançando. A pressão por mudanças na diretoria de futebol é crescente, e há quem diga que a permanência dele só dura até o final do Campeonato Brasileiro.
Há rumores de que, ao alcançar 45 pontos, o suficiente para afastar de vez o risco de rebaixamento, a diretoria planeja anunciar mudanças, e isso incluiria a saída do Fabinho. E essa história faz sentido. O presidente Augusto Melo, que chegou com o discurso de renovação, tem evitado tomar decisões drásticas agora para não mexer no clima do vestiário enquanto o time ainda luta para subir na tabela. Mas nos bastidores, muita gente garante que a troca já está decidida, só aguardando o momento mais seguro para acontecer. Voltando a falar de campo, o Corinthians vive um momento de leve recuperação. A vitória por 1-0 sobre o Atlético Mineiro deu um respiro importante. O time fechou a 29ª rodada na 11ª colocação, com 36 pontos conquistados. É pouco ainda, mas já mostra uma evolução em relação às rodadas anteriores. O triunfo, somado à derrota do Grêmio pro Bahia, fez o Timão subir 2 posições na tabela. Mesmo assim, a diferença para a zona de rebaixamento continua em 5 pontos, já que o Vitória venceu o Santos fora de casa e encostou. E essa é a realidade atual. O Corinthians ainda não está livre do risco, mas também não parece em desespero. Pela qualidade do elenco e pela experiência do técnico, dá para dizer que a chance de queda é praticamente nula. O time tem peças boas, tem camisa e, acima de tudo, tem torcida. A Fiel tem sido o grande combustível nessa fase turbulenta, lotando o estádio, empurrando o time e mantendo o clima de confiança, mesmo quando o noticiário não ajuda. Enquanto isso, o elenco tenta se firmar. O Dorival tem apostado numa base mais equilibrada, alternando jovens como o André e veteranos como o Romero, que volta e meia vira alvo de críticas da torcida. E é aí que entra um ponto importante: o Corinthians precisa olhar para frente. Ficar insistindo em nomes que já tiveram o auge lá atrás, como Romero ou até mesmo Maicon, pode ser perigoso. O torcedor quer ver renovação, quer ver um time com energia nova, com jogadores comprometidos e com vontade de recolocar o clube entre os grandes do país. Nos bastidores, a conversa é de que o planejamento para a próxima temporada deve priorizar um elenco mais enxuto e funcional, com contratações pontuais e menos aventuras caras. Depois de tantos sustos financeiros, parece que a diretoria finalmente entendeu que o caminho é equilibrar as contas antes de pensar em novas estrelas. Mas o torcedor sabe, promessa é uma coisa, execução é outra. O Corinthians já viveu muitos discursos parecidos no passado e acabou repetindo os mesmos erros. Então o momento é de cautela, tanto no campo quanto fora dele. A esperança é que essa quitação na CNRD seja o primeiro passo para reorganizar as finanças e, quem sabe, recolocar o clube num rumo mais estável. E olha, Fiel, por incrível que pareça, mesmo com todos esses problemas, ainda tem clima de otimismo. Porque, no fim das contas, o Corinthians é isso, um clube que pode cair, se enrolar, se complicar, mas que sempre dá um jeito de se reerguer. O torcedor já viu o time sair de situações muito piores, e isso alimenta a confiança de que, dessa vez, não vai ser diferente. O próximo passo agora é aguardar a resposta da CBF sobre o recurso do transfer ban. Se tudo correr bem, o Corinthians pode respirar um pouco mais aliviado nas próximas semanas. Até lá, o foco precisa ser total dentro de campo, para não deixar a parte esportiva ser afetada por mais um problema administrativo. Porque, sinceramente, se tem uma coisa que essa torcida não merece, é ver o Timão sendo manchete por dívida, e não por vitória. E a verdade, Fiel, é que tudo o que está acontecendo agora é resultado de uma bola de neve que o Corinthians vem empurrando há anos. Dívidas antigas, contratações sem planejamento, trocas de técnico a toda hora, e uma diretoria que, muitas vezes, parece mais preocupada em apagar incêndio do que construir algo sólido. E é isso que o torcedor já não aguenta mais. O corintiano quer ver um projeto, uma ideia de time, algo que vá além da empolgação momentânea de uma vitória. O problema é que enquanto o clube continuar trocando rumo a cada tropeço, fica difícil ter continuidade. A situação do Fabinho Soldado é um retrato fiel desse cenário. O cara chegou para tentar dar um rumo ao futebol do clube, mas nunca conseguiu se firmar totalmente. Dentro do Parque São Jorge, muita gente já comenta que ele está com os dias contados, e o plano da diretoria seria esperar o time atingir os 45 pontos no Campeonato Brasileiro para anunciar a saída dele. A justificativa é simples:
Não querem gerar turbulência enquanto o time ainda precisa garantir a permanência na Série A. Mas, na prática, isso só adia uma decisão que já parece tomada. A relação entre Fabinho e alguns dirigentes azedou faz tempo, e o desgaste interno é nítido. E enquanto essa novela se arrasta, as discussões sobre o elenco continuam. O caso do Maicon ainda gera debate. Parte da diretoria acha que vale o esforço para comprar o jogador em definitivo, apostando que ele ainda pode render bastante. Já outro grupo defende que o melhor seria encerrar o ciclo no fim do empréstimo e procurar alternativas mais baratas. O curioso é que, mesmo com toda essa indefinição, o próprio Maicon parece não estar totalmente convencido de que quer ficar. Em entrevistas recentes, ele deixou no ar um certo incômodo com a situação política e financeira do clube. Disse que gostaria de permanecer, mas depende do projeto. E aí, fiel, quando o jogador começa a falar em projeto, é sinal de que ele está em dúvida. A verdade é que o ambiente ainda é instável. O Corinthians tenta se equilibrar entre o que é urgente e o que é importante. Urgente é resolver o transfer ban, pagar as dívidas, fechar as contas do ano. Importante é planejar o futuro, pensar no elenco do próximo ano, decidir quem fica e quem sai. O problema é que o clube vem fazendo o oposto há anos, corre para tapar buraco e esquece de planejar. O resultado é um elenco desequilibrado, cheio de veteranos com contratos altos e jovens que ainda precisam de maturação. E no meio disso tudo, Dorival Júnior tenta fazer milagre. O técnico tem segurado o Rojão com um elenco limitado, tentando dar padrão tático e resgatar confiança. A vitória sobre o Atlético Mineiro foi fundamental para isso. Não foi um jogo brilhante, mas foi um jogo com alma, com entrega, com aquele espírito que o torcedor tanto cobra. O gol do Maicon mostrou isso, garra, insistência e aquele empurrãozinho que só o Corinthians sabe dar quando tá sob pressão. Foi uma vitória que valeu mais do que 3 pontos, porque reacendeu a chama da torcida. A equipe subiu para a 11ª colocação, com 36 pontos, e mesmo que ainda esteja longe de brigar por vaga na Libertadores, o momento é de aliviar a tensão. A zona de rebaixamento continua a 5 pontos de distância, mas agora o time parece respirar. A defesa voltou a funcionar, o meio-campo tem mostrado mais consistência e, principalmente, os jovens estão começando a aparecer. O André, por exemplo, vinha sendo uma das surpresas positivas até se machucar. O garoto tem mostrado personalidade e deve ganhar mais espaço assim que se recuperar totalmente. Outro que tem evoluído é o Garro, que parece finalmente entender o que o Dorival quer dele. A transição ofensiva do time ainda é lenta, mas já dá para ver uma tentativa de construção de jogo. E isso, pro torcedor, é um alívio. Porque o que o corintiano quer ver é um time que joga com vontade, que mostra intensidade, que não se entrega. O futebol pode não ser vistoso, mas precisa ter identidade. E, olha, a Fiel tem dado show. Mesmo com o time longe dos seus melhores dias, a torcida segue lotando a Neoquímica Arena, cantando, apoiando, cobrando, mas nunca abandonando. É essa energia que mantém o clube vivo. Porque se fosse depender só da gestão, o Corinthians já teria afundado de vez. O torcedor é o alicerce que segura esse time em pé. E é por isso que cada vitória é comemorada como um título. Enquanto isso, os bastidores seguem movimentados. O nome do atacante Romarinho, por exemplo, voltou a ser comentado depois que ele rescindiu com o Vitória. Muita gente já começou a especular um possível retorno, mas, sinceramente, parece mais uma daquelas ideias saudosistas que o Corinthians adora ter. Romarinho teve seu tempo, marcou época, fez história, mas o futebol não vive de lembrança. O momento é de olhar para frente, não para trás. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um verdadeiro terremoto tomou conta do Corinthians nesta terça-feira. Fontes internas do clube revelaram que Ronaldo Nazário, o fenômeno, esteve no CT Joaquim Grava de maneira completamente inesperada, provocando olhares surpresos de funcionários, jogadores e dirigentes. Segundo rumores que circulam pelos corredores alvinegros, Ronaldo não foi apenas fazer uma visita protocolar, mas chegou com uma proposta concreta para ajudar o time a atravessar um momento delicado.
Ainda sem confirmação oficial, boatos indicam que o ex-atacante ofereceu um plano financeiro robusto que poderia aliviar parte da pressão econômica que assola o Corinthians há meses. A movimentação de Ronaldo teria incluído conversas diretas com membros da diretoria e até com alguns atletas do elenco, em um encontro que teria durado mais de 2 horas. Funcionários do clube que presenciaram a visita descrevem Ronaldo como determinante e confiante, afirmando que ele parecia ter plena consciência do impacto que sua presença causaria. Nas redes sociais, torcedores se dividiram entre ceticismo e entusiasmo. Alguns já sonham com a possibilidade de Ronaldo assumir algum papel estratégico no clube, enquanto outros questionam se a iniciativa seria apenas uma manobra de marketing. O que circula nos bastidores, no entanto, é que o fenômeno estaria disposto a investir pessoalmente e buscar parceiros para garantir a estabilidade do Corinthians, caso a diretoria aceite suas condições. A visita de Ronaldo reacendeu a esperança de quem acompanha o clube de perto. Há relatos de que a proposta envolveria não só aporte financeiro, mas também a criação de projetos de longo prazo voltados para a base e a valorização de atletas da própria casa. A reunião foi descrita por fontes internas como um marco inesperado, capaz de mudar o rumo da história recente do Corinthians. Até o fechamento desta edição, a diretoria ainda não havia se pronunciado oficialmente sobre a proposta, mas nos bastidores a sensação é de que o cenário no clube pode mudar drasticamente. Enquanto isso, a torcida segue ansiosa, imaginando se o fenômeno realmente vai se tornar o salvador de um dos maiores clubes do país, ou se tudo não passará de mais um burburinho inesquecível no mundo do futebol. Uma coisa é certa, a simples presença de Ronaldo no CT já entrou para a história do Corinthians. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!